Fala nação, vamos acompanhar aqui um trecho do ESPN FC, pessoal falando sobre o título do Flamengo na Copa do Brasil, vencendo o Atlético Mineiro. O Flamengo foi muito superior nas duas partidas, venceu em casa, venceu fora de casa e conquista esse título, fechando aí essa temporada com chave de ouro, conquistando esse título muito importante que já garante a sua classificação e a sua vaga direta na Libertadores. Deixar os créditos aqui na descrição ESPN Brasil. Deixa o like para estar fortalecendo, mas agora bora pro vídeo. Qual? Me arrumar. Caramba, hein? É o Flamengo, gente. Olha lá, deixa me arrumar. Pentacampeão da Copa do Brasil. Parabéns à torcida do Flamengo. Um se arrumou aqui, o outro se arrumou lá no camarote. Já começou a requebradinha. É porque às vezes vocês têm essas dificuldades de entender o que é o Flamengo e saber que o Flamengo é capaz. É incomparável o Flamengo. Incomparável. E aí você vê o Flamengo campeão da Copa do Brasil, sem que eu queira trazer alguma vantagem pro meu lado. Eu disse que ia ganhar as duas. Você acertou, inclusive, o placar, Pascoal. Então, acertei o placar, 1-0 ontem. Se não derruba o BH naquele último lance do jogo, acho que ele foi no penúltimo lance, porque foi era lá no finalzinho do jogo. Então já tinha dado 8 minutos de extensão de tempo. Se não é expulso o jogador ali e o Bruno Henrique era capaz de fazer 2-0, ia quebrar o meu placar. O Bruno Henrique era para ter começado jogando, minha opinião. Mas vamos lá que tem muita coisa pra gente falar, Ozinho. Parabéns pro Flamengo, pra torcida do Flamengo, espetacular. E Gabigol, hein? Que capítulo à parte, hein? O Zinho não quer abrir falando desse assunto. Que capítulo porque à parte, o mais importante é o título do Flamengo. E ele tem razão, o jogador não pode ser maior que clube, mas daqui a pouco a gente fala também do Gabriel, que mais uma vez, com a personalidade que tem, é marcante, é irreverente em alguns momentos, em outros nem tanto, mas chamou o holofote pra si e fez isso de novo ontem. Mas o meu tetra já estava ali na requebrada, era no vapo. Você não estava muito no ritmo desse hino aqui, não. Você estava mais naquele remixadozinho. Tem que comemorar, né? Tem que comemorar. Título nacional, penta, se aproximando do Cruzeiro, que tem o maior número de títulos, 6 títulos do Cruzeiro. O Flamengo chegou ao seu 5º título de Copa do Brasil. Eu tive o privilégio de ganhar pelos dois, né? Tanto pelo Cruzeiro como pelo Flamengo. Inclusive a primeira do Flamengo, eu estava lá em 1990, né? A primeira, 34 anos atrás, que foi agora, dia 8 de novembro, que comemoramos, né? E aí um presente aí desses jogadores, de diretoria, de torcida, mas eu quero destacar muito, antes, é claro, dando boa noite para os meus parceiros, meus companheiros, presidente Mauro Naves, fala, garoto. Meu irmão, meu querido Pascoal, você é demais, você acertou. Às vezes você acerta, né? De vez em quando. Acho que o Flamengo é mole de acertar, mas tudo bem. Acho que o Flamengo é mole de acertar. Mas eu vou fazer uma perguntinha a você. Você acertou? Toma. Toma a canelada. Já tava com a caneleira levantada? Se não, sobe aí. Não, que o Flamengo campeão, acertei, pô. Não, você acertou o placar? Campeão, errei o placar. Ah, bom. Não, o placar eu falei 1-1. Ele falou empate. Falei 1-1 placar, mas falei Flamengo campeão. Né, porque o Flamengo construiu essa vantagem maravilhosa, espetacular. Um beijo, minha querida Daniela Boaventura. Tá muito bem de azul também você. Muito obrigada. Olha, mas eu quero mesmo, no meu destaque, que eu quero pensar em coisas positivas. O Flamengo é gigantesco, o Flamengo é maior que tudo, mas eu quero destacar um cara. Você me permite, o comandante? Já sabemos, estamos todos com você nesse destaque, Tetra. Fale por todos. Felipe Luiz, espetacular você, Felipe Luiz. Maravilhoso, Felipe Luiz. Tudo bem, o Tite estava lá atrás, construiu junto, conseguiu bons resultados na Copa do Brasil, principalmente o clássico contra o Palmeiras. Os jogadores maravilhosos, jogaram muito bem. Os jogos, principalmente o primeiro jogo contra o Corinthians, o primeiro jogo contra o Palmeiras e os 2 jogos agora contra o Atlético. Mas o Felipe Luiz tem aquela coisa, o treinador ele chegou já no finalzinho, poxa, já estava tudo... Não. O Felipe Luiz participou da Copa do Brasil. Ele foi fundamental na Copa do Brasil para a montagem do time, para a mudança do time. Ele escolheu jogadores que não jogavam, que não viam. Inclusive o Gabigol, né? Que é muito assunto nesse momento. Não positivamente, né, na minha opinião. Acabou tendo divergência. A gente vai falar sobre isso. Mas assim,
Eu quero falar da conquista, do título. É isso que a gente tem que exaltar. E o Felipe Luiz foi fundamental, gente. O que ele fez no jogo contra o Corinthians, o segundo jogo. Vou destacar só 3, tá, meus queridos? E aí vocês debatem sim ou não. Mas o segundo jogo contra o Corinthians, quando o Bruno Henrique é expulso, ele tira o Gabigol e coloca um zagueiro. Para muita gente, inclusive para mim, eu fiquei meio, caramba, o que ele vai fazer? Né? Tinha uma vantagem, mas não era enorme. Mas ele, muito inteligente, né? Fortaleceu o time defensivamente e deixou jogadores de velocidade na frente, porque o Gabigol não tem mais essa velocidade. Aí vai para o primeiro jogo contra o Atlético. Ele é mais ousado, né? Coloca 2 jogadores abertos de velocidade, recua o Gerson para volante, o Gerson é mais meia, então coloca o time faceirinho, vai para cima e constrói uma vantagem. Aí para o segundo jogo, ele inverte, ele volta com o Pulgar ali, com o Everton, com o Gerson, preenche o meio campo, fortalece, e aí ele vê que está um sufoco no primeiro tempo. O Flamengo teve chance também, mas aquele sufoco ali, o Atlético pressionando, e sabia o seguinte, segundo tempo, o Atlético vai vir com tudo, se puder vai botar 500 mil atacantes. Aí ele, no intervalo, novamente corajoso, porque tira o cara que é o ídolo, né? Tira o cara, ele não tá tirando qualquer um, tá tirando o artilheiro, o cara que foi decisivo no primeiro jogo, fazendo 2 gols, que é o Gabigol. No intervalo, ele tirou o Gabigol e colocou o Bruno Henrique para botar a velocidade, porque sabia que o Atlético vinha com tudo. Ou seja, Felipe Luiz, você foi protagonista nessa final, nesses jogos. Para mim, né, eu exalto o conjunto, mas o Felipe Luiz foi protagonista e contribuiu muito para esse título. O Penta acontecer, Felipe Luiz, parabéns para você, você arrebentou. Agora 5, de mão cheia, o Flamengo é pentacampeão da Copa do Brasil. A gente vai falar muito do Felipe Luiz aqui. Acho que merecidamente o primeiro título profissional da carreira dele, que acabou de virar técnico. Presidente, quero ouvir teu destaque. Tem tanta coisa pra gente falar desse jogo, né, presidente? Não, boas e não, né? Tem coisa... Infelizmente, também passaremos pela confusão. A informação é que o STJD vai pedir o fechamento da Arena MRV por um período para que se reolhe essa segurança, né? Mas tem coisa boa também para falar. Não, tem bastante. Boa noite, Dani, Pascoal, abençoadozinho. Primeiramente, parabéns, né? Flamengo, Felipe Luiz, com certeza. Ele mudou a energia do time, né? Ele ressalta sempre, educadamente, o trabalho do Tite. E é óbvio que ele só chegou à semifinal porque o Tite tinha chegado até ali. Daquele jeito, não sei o quê, tal, mas teve um mérito grande, passou pelo Palmeiras, pelo Bahia, ok. Mas nas semifinais foi ele que assumiu o grupo, deu uma conversada, apostou no Gabigol, que não foi bem nos primeiros jogos com ele, mas ele também não tinha outra alternativa a não ser o Bruno de centroavante, e ele queria apostar no Gabigol e deu certo. O Gabigol meteu 2 gols no primeiro jogo. 2 gols. Às vezes as coisas acontecem assim, meio sem alternativa. Se ele tivesse outro cara, não sei se ele ia pôr. Mas deu certo, deu certo. E como diz nosso amigo lá, quem ganha tem sempre razão. Foi fundamental para o espírito do rubro-negro, o Felipe Luiz, para chegar nisso. Nos 2 jogos, não sei o que a torcida do Atlético está querendo. O Flamengo foi melhor nos 2 jogos. Nos 2. E ontem, antes de fazer o primeiro gol, mas o Allan Kardec perdeu um gol, podia mexer com o jogo. Podia. Só que o Flamengo já tinha perdido 2 ou 3. O Arrascaeta perde uma chance no primeiro tempo, que já era para acabar o jogo. Então, enfim, o Flamengo foi melhor nos 2 jogos, né? E ganhou os 2 jogos, fez essa diferença, e agora o Atlético tem que, como disse o Everson, juntar os cacos, que não é o caso, né? Quando você perde, você fala muito de juntar os cacos, parece muito forte. Mas tem que se unir e tal, pensar agora nessa Libertadores, que também é dificílimo. Então, se a torcida for... Gente, vão querer bater no Milito se ele perder a final da Libertadores, vão bater no Hulk, vão bater em todo mundo. Aí o cara vai falar, melhor não chegar então, porque a gente chega, tem obrigação de ganhar, vai pegar um time enorme pela frente de novo, que é o Botafogo. Como pegou um enorme e motivadíssimo que era o Flamengo. Acontece, então... Corre-se o risco do torcedor tirar o mérito de ter chegado a 2 finais. Tem muitos técnicos que não estavam lá ontem, estão muito mais tranquilos hoje do que o Milito. O Milito deve estar com a cabeça inchada, torcedor enchendo, rede social falando. E tem gente que não chegou lá. E daí ficou lá assistindo o jogo, tomou uma cerveja, porque não chegou, e ele chegou.
Então, assim, vamos saber avaliar isso direito, né, Dani? Com certeza, a gente vai falar muito desse jogo, vamos ponderar aqui momentos em que o Galo foi superior, quanto que o Flamengo foi superior no 4-1 agregado, né? Sim. Vamos fazer só um intervalo. Cola no clube que a gente cola no campeão da Copa do Brasil. O Flamengo venceu os 2 jogos contra o Atlético Mineiro e é o primeiro campeão da Arena MRV. Um baque para os jogadores do Atlético que sentiram muito e falaram sobre isso, mas a gente começa pelo viés do campeão, pelo viés do Flamengo, que tem Filipe Luiz à frente desse título, primeiro título de Filipe Luiz. Ô, Pascoal, 2 jogos... profissional como técnico. Como profissional, lógico. Não, porque ele ganhou 17 e o 19 no mesmo ano, é o terceiro jovem. do ano, ele né? Como jogador, ele é incrível. Aí depois veio como técnico do Sub-17. Terceiro do ano como técnico. Mas então, peraí, deixa eu agradar o presidente, pra gente não ficar com dúvida. Primeiro título do treinador na carreira profissional. Isso. Pronto, agora sim, Filipe Luiz. Ô Pascoalzinho, o que você viu desse jogo aí, hein? Porque tem um lado dizendo que o Galo amassou, tem o outro lado dizendo que o Flamengo foi superior e que o Everton A jogada mais perigosa no primeiro tempo foi essa aí, ó. Que o Arrascaeta cabeceia. Essa, então, é impressionante o vacilo ali do Eric Pulgar com o goleiro, né? Os dois se atrapalham, a bola fica longa, o Eric Pulgar tenta tirar e não tira, aí vem o Rossi depois, faz a defesa, mas aquela eu acho que foi mais impressionante com a possibilidade de fazer o gol que teve a equipe do... Oi, desculpa. Expulso, gritou ele. Essa entrada essa do Bruno Henrique já no segundo tempo era para fazer gol. O goleiro do Atlético fez boas defesas, gente. Não, boas não, ele foi o melhor em campo, Pascoal. Fez boas defesas, olha lá. Você vê que é o jogo, hein? E o Rossi... Você vê como foi o jogo. Ele foi considerado o melhor em campo. Se não foi, pelo menos eu considerei, né? Não, eu também. Os goleiros tiveram grande participação. Mas acho que o Everson teve uma participação melhor ainda do que o goleiro do Flamengo. Né? Foi bem no jogo, enfim, o time do Flamengo, para mim, jogou confortavelmente, ganhou o título confortavelmente, e aí é o golaço do Plata, né? Isso é um gol de final, uma final merece um gol como esse, né? Merece uma arrancada como essa, né? Uma arrancada que já tinha sido anunciada algumas vezes, né? O Bruno Henrique já tinha saído ali, o Plata saiu ali, o Bruno Henrique vai sair de novo no final do jogo quando tem a expulsão do jogador do Atlético Mineiro. Essa era uma situação já que anunciada. Ele sai atrás da linha do meio campo, então não tem impedimento, não tem como reclamar de impedimento. O Flamengo ganha com lisura total, é só para falar do jogo, né? É só para falar do jogo. Não, você é um homem livre. Não, mas depois eu quero falar porque assim, eu fiquei chocado com o que aconteceu. Vamos começar com a impressão do jogo, aí a gente já está vendo o momento depois da a gente vai falar a respeito disso, com as bombas, essa coisa toda. Enfim, vamos falar do jogo. Para mim, o jogo teve uma situação muito clara. O time do Flamengo foi superior nas 2 partidas. E para mim o título se justifica. O Flamengo campeão pela qualidade do time, pelo que apresentou, por ser um time, um elenco incomparável, e ganha a Copa do Brasil com todo o mérito, Foi bonito ver o Flamengo conquistar um título tão importante como esse, a 5ª Copa do Brasil da sua história. Parabéns ao Flamengo, depois a gente vai falar do Gabigol, vai falar dos acontecimentos, né, que são trágicos, dramáticos, e aí a gente pode ver a confirmação do que aconteceu nessa partida. Mesmo com tanta posse de bola, veja quantas finalizações no gol teve o time do Atlético. Com menos posse de bola, veja quantas finalizações no gol teve o time do Flamengo. Então mostra a superioridade do time do Flamengo vencendo as 2 partidas. E acho que no jogo de volta o Filipe propositadamente muda um pouco a proposta de jogo, né? Ele sabe que tem uma vantagem de 2 gols de diferença. A torcida do Flamengo não gosta muitas vezes dessa característica de deixar a bola com o adversário, de se defender mais do que atacar. Mas com 2 gols de vantagem, o Filipe tinha uma estratégia ali para esse jogo de volta na casa do rival, Mauro. Aquela história, a gente tinha dito aqui, escalamos aqui, vai jogar o Bruno Henrique, jogou demais contra o Cruzeiro, aí começou o Michael. Aí você fala, se der errado, vai falar o quê pra ele? Mas não dá errado, o cara tá numa estrela. Eu não achei que o Michel fez um bom jogo, não. Não fez primeiro tempo, aí um amigo meu que torce pro Flamengo falou, mas ele tá ajudando na marcação. Eu falei, então põe um back, ele não entrou lá pra ajudar na marcação, pô, pelo amor de Deus, entrou pra atacar. Nem é característica dele. Nem é ele, mas enfim,
mas ficou na manga, ele deu uma descansada no Bruno Henrique. Quando entra a 300 por hora no segundo tempo. Enfim, tem opções, sabia o que estava fazendo. Errou? Não errou, gente. Vamos de Michael aqui, vamos ver que ele apronta. Se ele tivesse inspirado, né? Acho que o Arrascaeta, a gente comentou aqui, que vai sempre bem, né? Contra o Atlético, inclusive pelo Cruzeiro já ia com gols, assistência. Ontem tem a chance de fazer um gol ali, a gente mostrou um lance fundamental. Vi comentaristas de arbitragem dizendo que aquele lance não é para expulsão, porque agora parece que tudo tem que ter os 4Ds. Tem que estar na direção ou ele não estava na direção. Mas peraí, se eu for lá e der uma pancada no cara, o cara pode estar até do lado, virado para o escanteio, mas tem pancada que é para expulsar. Aquilo ali é uma rasgada para mim, que eu vou te falar, saiu barato. O Zinho gritou lá. Não, saiu barato. Agora, não, porque ele não tinha o 4D e tal. Não, mas 4D é outra coisa. Na minha visão é outra coisa, está indo para o rumo do gol e tal. Mas do jeito... 4D é minha TV aqui. Então. Do jeito... HD a TV, HD a TV. Do jeito que ele arriscou a dar aquela pancada ali, a matar aquele lance, enfim. Mas aí não estragou o jogo, não deixou e tal, mas você vê pelo número de... Esses números ali mostram tudo. 7 chances. Olha lá, ó. Mas ele não estava indo pro gol. Mas então eu posso arrancar o pescoço dele, que vale? Não é assim, mas enfim. Vocês já resumiram, o Flamengo foi melhor nos 2 jogos. A gente imaginava que talvez o Atlético ontem fosse conseguir em casa, tal, se impor. Aí eu acho que começa aquela história, o Zinho já jogou tantas finais, aí a gente fala muito de se fizer um gol com 15 minutos, aí vira o negócio, se fizer com 20. Aí o tempo vai passando e você não faz. Você não faz com 15, você não faz com 20, dá meia hora, e esse primeiro gol não saiu, para sair o segundo tem que sair o primeiro, mas o primeiro não saiu. E ao contrário, toda hora que olhava, o Flamengo tchuf. Olha, não sei por que o torcedor não gostava, que eu acho que hoje tem que gostar do Wesley, hein? Pelo amor de Deus, hein? Tem gente que... Como é que é quando a gente fala, nunca critiquei, não tem aquela história? Nunca critiquei. Pô, mas o Wesley mesmo dá uma entrevista muito interessante, dizendo de como ele passou pelo momento de crítica, como ele viu a não ida para o futebol europeu, e acho que tudo isso pesou muito para uma melhora também, para um comprometimento dele, tático talvez, né? Porque sempre foi um jogador de chegar à linha de fundo e tal. Tem muitos pontos importantes, né? Deixa eu só ouvir o Zinho para a gente não ter que voltar nesse lance, porque tem os 4-10, eu tô com o Maurozinho, eu vi um comentarista de arbitragem, na verdade, dizendo que não era para expulsão. Todos os outros que eu vi dizem que sim, que o Lianco deveria ter sido expulso nesse jogo. Os 4-10, 3 pelo menos eu consigo entender aí, né? Que é o último defensor, tá numa distância... Pro Arrascaeta, que não é um mundo do gol, ele não tá na linha do meio campo, e eu acho que a intensidade do choque ali, a entrada do Lianco, cara... Não, até tem. Não tem. A bola saiu já, né? O Arrascaeta toca na bola na frente, e só vem a pancada. E aí hoje a gente fazendo a reunião de pautazinho, eu falei, olha, separa pra gente falar de arbitragem. Mas o Flamengo ganhou. Eu falei, sim, o Flamengo ganhou, mas o Lianco fez hora extra, Tetra. Sim, sem dúvida. Não, e o jogador que está lá na frente, que poderia muito bem receber o passe do Arrascaeta, se ele não quisesse fazer o gol, era o Michael. É o Michael. Então, assim, teria 2 do Flamengo contra o goleiro do Atlético, que fez uma partidaça. Craque, o goleiro do Atlético. Que jogo maravilhoso, agarrou muito. Mas ficaria difícil nesse lance, né? Teria Arrascaeta, a bola e o Michael. Para mim não tenho dúvida nenhuma, expulsão. Muito claro o lance, para a jogada de gol. Não está na direção do gol? Claro que ia ficar na direção do gol, porque ele dá esse tapa e ia conduzir a bola para dentro do gol. Não tenho dúvida nenhuma. Nesse lance, para mim, acho que o presidente também tem essa opinião, toda da mesma opinião do presidente. Para mim, expulsão. Eu não entro no 4D, não tem nada a ver para mim. Aí é a pancada. Não, e outra coisa, né? 4D, 2D. Você vê que no intervalo... O Milito mesmo já fala, o Milito faz tirou o Lian, tirou o Otávio, né? Coloca o Saravia como um lateral direito ali no lugar do Lian e coloca o Allan Kardec, né? Tirando o volante, aí fica só com o volante, o Alan Franco. Colocou o time todo pra frente, né? Você vê, ficou Allan Kardec, Hulk, Paulinho, Zaratio, né? Então, assim, ele não tinha outra coisa para fazer. Eu acho que o Milito tinha que
botar o time para frente mesmo, ousar, porque passaram os 45 minutos, o Flamengo, para mim, teve as melhores chances. O Atlético teve o controle da posse, teve a bola no jogo, por jogar em casa, pela desvantagem, normal, muito normal, se impor, né? Jogar mais no campo defensivo do Flamengo, jogar no seu campo de ataque, com o apoio da sua torcida, muito cruzamento. O Hulk chutou, né? Teve alguns chutes ali, o Hulk livre, bateu no gol, o Rossi defendeu, teve rebote, teve aquele abafa, mas as chances claríssimas. Teve essa falha do Rossi com o Pulgar ali, né? Que o Paulinho chuta, fraquinho, ele recupera no lance o Rossi. Mas eu acho que assim, a chance do Arrascaeta, a própria chegada do Wesley pelo lado direito várias vezes, a chance com o Gerson, é a primeira para mim, né? Um belo passe do Arrascaeta, ele entra na frente, o Everson sai fechando, ele dá o toque. Eu acho que as chances do Flamengo, mesmo no primeiro tempo com um certo domínio do Atlético, as claríssimas foram do Flamengo. Você vê que na estatística está aí, 7 chances claras do Flamengo e uma só do Atlético. Acho que teve até mais de uma do Atlético. Eu coloco aquela furada do Allan Kardec, uma chance clara, né? É que ele erra a bola e aí sai o gol no contra-ataque. E no segundo tempo foi muito isso. A minha visão do jogo foi essa. O Atlético tinha que se expor, ir para cima, e o Felipe Luiz acho que já tinha em mente montado essa substituição. Quando virar o primeiro tempo, vou ter o Bruno Henrique totalmente fresquinho para o jogo, com a correria dele, e não tira o Michael, que o Michael fez uma função tática muito boa pelo lado esquerdo, mas depois ficou também como um homem de velocidade para os contra-ataques. Então, assim, o Felipe Luiz montou essa estratégia e no intervalo o treinador do Atlético deixou o time mais exposto ainda. Você vê que quantas vezes o Bruno Henrique chega na cara do Everton. Aí as chances foram muito maiores no segundo tempo. Claro, o Atlético não abafa, na vontade, se dedicou muitos jogadores, correram muito, mas mais na vontade. E o Flamengo, com essa montagem de contra-ataque, encaixou. Aí depois, o Felipe Luiz tira o Arrascaeta e coloca o Fabrício Bruno, ficando com 3 zagueiros, porque ele tinha 3 atacantes. Felipe Luiz fez essa leitura, botou mais um zagueiro, aí soltou, para mim, no combo das finais, comandante, para finalizar, juntando os 2 jogos, para mim o Wesley foi o melhor jogador. Olha, concordando com o presidente, já tinha elogiado aqui. Não, já se fala em seleção, né? né? É engraçado. O cara joga 3 partidas bem, a gente pensa em seleção. Mas não é isso, não. É que ali tem uma carência. Não é para agora, já vai terminar agora. Ali, hoje, de maneira geral, né? No Brasil, não é? No geral, Flamengo. A lateral direita é algo a ser ocupado ainda. Tem outros candidatos? Tem. Né? Porque senão o cara vai, Salvo fez 2 partidas, já... não é isso. Mas, cara, ele é novo, vai ter um crescimento e numa posição, numa função ali que tem disputa, entendeu? Tem disputa lateral, a gente sabe que o Danilo não deve ir muito longe, né? Sim. Tem toda uma liderança, etc. e tal. Por sinal, a seleção está se apresentando hoje, tal, já vai acabar esse ano com ela. Então não é para agora, vou esperar o ano que vem. Tem laterais lá de fora também que eu acho que foram pouco testados. Gosto muito do William também, do Cruzeiro, é isso. Mas eu acho que ele entra nessa. E, para falar só algo do Atlético, o Lianco contra o River era para ser expulso também. Eu acho que o Milito tem que conversar com ele vai para uma final de Libertadores. E também ser substituído porque o treinador percebe Substituiu porque ele deu uma pancada que era para levar o segundo, o amarelo já tinha um, e deu uma outra pancada para levar o segundo. Quer dizer, pode prejudicar. Eu acho que o Milito vai estocar, o Lianco voltou, estava jogando bem, está ali formando aquele trio ali, está tudo bem, ajudou muito a levar o Atlético a essas finais, mas vai para um jogo único. Isso a gente sabe, quando perde um jogador, isso já aconteceu numa final recente de Libertadores, você jogar com a menos. Então o Lianco que se cuide. Mas todo o mérito para o Flamengo, melhora os 2 jogos. Repito, o Everson, o melhor goleiro, o melhor jogador da final. O que mostra o potencial que foi o Flamengo. E do jeito que o torcedor gosta. Você fala, mas o torcedor não gosta muito que dê a bola. O torcedor gosta de ver o Flamengo chegando na cara do gol toda hora. E esse jeito aí
Ele chegou toda hora, Tem né? um outro ponto curioso em relação a isso, né? Há características que o Flamengo se acostuma a ver o jogo, né? O flamenguista se acostuma a ver o jogo. Quando ele coloca o terceiro zagueiro, quando ele tira o Arrascaeta e coloca o Fabrício Bruno, o time do Flamengo cresce de produtividade, porque é isso. O Wesley passa a ser um ponto. Príncipe da Gávea mandou aqui, concorda com o Tetra, melhor nas 2 partidas, o Pascoal. Quero saber se você concorda também. E muito já pensando nessa substituição para puxar para o Felipe. Pascoal, Digazinho. Não, essa tua análise, que foi a que eu falei da entrada do Fabrício Bruno, que ele libera os 2 laterais. Ele acaba com a sobra, né, do terceiro atacante. Tem um lance no jogo que acho que é o Plata, não é ele não. Mas ele chega na frente. Mas o Plata cruza, quem está dentro da pequena área, quase dentro da pequena área, é o Alexandre. Que aí o Everson faz uma defensaça. Mas tem uma no finalzinho do Wesley também, Ele entrando do lado direito. Também. Que o Plata faz a jogada e que ele bate no canto e o goleiro pega. Não tem essa no final do jogo? Tem razão. Então mostra... Tem razão. Dá razão ao que o Zinho está falando, ao que o Mauro está falando, da atuação dele. Do Wesley fez realmente uma final espetacular. Mas para mim, o craque da final é o cara que proporcionou essa situação toda. Quem proporcionou tudo isso foi o Gabriel. Ele fez 2 gols no primeiro jogo. Arrascaeta fez gol e deu passe para gol. Então a gente tem que olhar. Eu gosto do Wesley, concordo com as palavras do Mauro, é um jogador que vai evoluir ainda. Mas do Mauro, com a do Zinho, você não vai concordar. Não, o Zinho é outro assunto. Tá. Concordo com o Mauro, que é uma questão de evolução. Vai evoluir, vai melhorar, é isso mesmo. É uma posição que está... Essa posição da lateral direita, é uma vaga aberta na seleção brasileira. Perfeito. A lateral esquerda é uma vaga aberta na seleção brasileira. Algumas posições, agora com a contusão do Militão, mais um zagueiro vai estar com essa vaga aberta. A gente não sabe quando é que o Militão... Com a reação do Vinícius Júnior vendo a contusão do Militão... Chocante, ele se assusta. Mostra o acontecimento, né? Então, assim, o Wesley roubou a cena do Flamengo. Nesse segundo jogo foi espetacular, especialmente nesse segundo jogo. No primeiro já tinha ido bem. Espetacular no segundo, mas no primeiro já tinha ido bem. O primeiro gol é ele que dá arrancada. Cruza o campo quase que todo. Não, sai por dentro, né, Zinho? Faz aquela arrancada por dentro, porque o Flamengo usou mais os laterais entrando em diagonal para desequilibrar a marcação do time do Atlético no primeiro jogo. Então os laterais entravam em diagonal para favorecer a bola mais perto do Arrascaeta. Tá me lembrando o Rodilindo nos melhores momentos. Que saudade do Rodinei. É Rodinei deixou muita saudade no Flamengo. Tinha gente que não podia ver o Rodinei. Depois sentiu falta do Rodinei. Mas o Wesley é a mesma coisa, Pascoal. Não, o Respostinha, aquele amigo meu, Respostinha, ele falava assim, Pascoal, sempre o melhor lateral direito do Flamengo é o que está no banco. Não, o Respostinha, ele já me disse que preferiu o Wesley que o Varela. Não, senhora. Ele falava assim, sempre o que está no banco é o melhor. Joga o Wesley, eu quero o Varela. Joga o Varela, eu quero o Wesley. O Respostinha, aliás, o Respostinha mandou uma hoje que é interessantezinho. É o seguinte, ele manda assim, escrito assim, acho que vai dar também no Brasileiro. Não, peraí, segura o Respostinha aí, peraí, cara. Ele falou isso. Tem certeza disso? Ele falou pra mim, o Respostinha. Mauro, tem jeito, faz uma conta aí. Vou olhar aqui. Mauro vai fazer uma conta rápida aqui. O Respostinha falou pra mim, acho que tem jeito no Brasileiro, hein? Eu falei, acho que animado com o empate do Cuiabá e Botafogo. Também. Teve isso, aí animou, né? O Palmeiras perdeu pro Corinthians, empatou com Fortaleza, o Botafogo empatou com o Cuiabá, ele tá vendo que o Flamengo... Quarta-feira. Tem confronto direto com o Fortaleza ainda. Então, o Respostinha tá animado. Se o Respostinha tiver razão, no fim do ano ele vai vir aqui falar, eu te avisei! Mas, ó... Tá aí, galera, pessoal do ESPN FC, falando sobre o Flamengo, esse título importante da Copa do Brasil. Deixar os créditos aqui na descrição, mais uma vez, ao canal oficial da ESPN Brasil. O Flamengo que conquista esse título muito importante, já garante a sua vaga direta para a Libertadores. O Felipe Luiz começando muito bem esse seu trabalho, um treinador jovem, mas muito promissor, tem tudo, né, para continuar, né, ganhando muitos títulos com o Flamengo. É nítido a diferença do futebol jogado com o Felipe Luiz, daquele futebol, né, que o Flamengo não jogava com o Tite, era um Flamengo muito mal, sem confiança, o torcedor não acreditava, né, mais no time, e com a chegada do Felipe Luiz, o futebol melhorou, um Flamengo que agrada, né, a torcida,
Tanto é que conquistou o título da Copa do Brasil ontem contra o Atlético Mineiro. O Atlético, que sempre reclama de arbitragem contra o Flamengo, nessa final aí não teve do que reclamar. O Flamengo foi muito superior, venceu no Maracanã, amassou o Galo, e ontem na Arena MRV podia ter vencido de goleada novamente, se não fosse ali a falta de efetividade nas finalizações. Mas foi um bom jogo e agora o Flamengo se prepara para a reta final dessa temporada. Agora restam os últimos 6 jogos do Campeonato Brasileiro, né? 6 rodadas. O Flamengo joga na quarta-feira contra o Atlético Mineiro, volta a enfrentar o Atlético Mineiro agora no Brasileiro, no dia 13/11, na quarta-feira às 20 horas. Depois joga fora de casa contra o Cuiabá e joga fora de casa contra o Fortaleza. Recebe o Internacional no dia 1º de dezembro. Dia 4 de dezembro visita o Criciúma fora de casa. E depois o Flamengo volta a jogar aí no Maracanã, a última partida do ano contra o Vitória. Dia 8/12, o Flamengo encerra essa temporada de 2024. Né? O título da Copa do Brasil salva essa temporada, salva o ano do Flamengo. Muitos não acreditavam mais que o Flamengo podia, né, conquistar algum título, mas principalmente a chegada do Filipe Luiz, as coisas mudaram e o Flamengo passou a jogar um bom futebol. E agora já começar, né, o planejamento para o próximo ano. Tem que trazer ali 2 ou 3 reforços, um centroavante ali para ser o reserva do Pedro. Mas o elenco do Flamengo é muito qualificado, está praticamente fechado aí o elenco para o próximo ano. Vamos aguardar, né? O Gabigol vai sair, vida que segue, o Flamengo continua. Boa sorte, né, para o Gabigol no seu novo clube, que pode ser, né, que seja o Cruzeiro, mas o Flamengo continua, vida que segue. Vamos aguardar a sequência aí desses próximos jogos, né? Restam 6 jogos para encerrar aí essa temporada de 2024 e o Flamengo fechando com chave de ouro, conquistando o título da Copa do Brasil. Mas é isso, galera. Deixa a sua opinião aqui abaixo. Valeu e até a próxima.